AFH11, por que esse fundo está na boca dos investidores? Porque ele é tão comentado. Quais as vantagens e os riscos dele? Vale a pena investir? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu peço a você o seu like, que você ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se você gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Isso vai ajudar a fazer o canal crescer. Eu também estou no Instagram, @EstelaMourão. Aqui embaixo na descrição tem o link do meu perfil, me segue por lá também. O AF Invest CRI, fundo de papel gerido pela AF Invest, está na boca dos investidores. Ele fez o seu IPO no dia 5 de abril de 2021. Ele tem um patrimônio líquido de 321 milhões de reais. Esse patrimônio vai aumentar, já que o fundo está na sua quinta emissão e pretende captar 100 milhões de reais. E ele tem quase 28 mil cotistas. No dia que eu gravo esse vídeo, a cota está sendo negociada a R$ 98,26. O último rendimento pago pelo fundo foi de R$ 1. O dividend yield mensal do fundo, pelo valor da cota, é de 1,02% e nos últimos 12 meses o fundo pagou 12,89%. O fundo tem alguns diferenciais, algumas vantagens e por isso tem crescido seu número de cotistas. A primeira vantagem que eu vejo nesse fundo é a estabilidade nos rendimentos. A gente sabe que um fundo de papel, qualquer que seja ele, vai variar o pagamento dos seus rendimentos pelas taxas a que eles estão indexados. Mas o AFH11, desde o seu início, vem mostrando uma estabilidade muito grande. A média paga por cota é de R$ 1,09. E o que tem mantido essa estabilidade é a segunda vantagem do fundo, que são os movimentos assertivos da gestão. A gestão vem se movimentando, comprando, vendendo CRIs e se movimentando nos indexadores de forma muito assertiva. Repare que em novembro de 2021, o fundo era 89,36% indexado ao IPCA e apenas 9,27% do fundo era indexado ao CDI. Em abril de 2022, ele tinha 72,15% indexado ao IPCA e já tinha elevado o seu patamar de CDI em quase 27%. Nessa época, o IPCA estava bem alto, olha aí, 11,73% ao ano. E por estar alto o IPCA também nessa época, os fundos de papel indexados ao IPCA estavam pagando muito. O fundo chegou a pagar R$ 1,40 por cota em 2022. Mas como eu falei para vocês, a gestão veio alocando mais em CDI, eles queriam aumentar a exposição em CDI. Dá uma olhada num relatório do final de 2021 e as projeções que a gestão vinha fazendo. Nos próximos meses, buscaremos aumentar a exposição da carteira do fundo a ativos atrelados ao CDI em virtude do movimento de alta da taxa Selic. E foi o que o time de gestão fez. Repare que em julho de 2022, o fundo já tinha quase 37% do seu portfólio indexados ao CDI. E foi justamente nessa época que o Brasil teve 3 meses de deflação, que era um recorde e não tinha acontecido desde 1980. Deflação significa IPCA negativo. Quem tinha muito IPCA sofreu muito, os dividendos caíram bastante. Mas quando aconteceu a deflação, o fundo já tinha quase 40% atrelados ao CDI, o que manteve os rendimentos mais estáveis. Teve uma queda sim nos rendimentos, mas de qualquer maneira, principalmente comparado à maioria dos outros fundos, ele apresentou uma estabilidade muito grande. E nessa mesma época, a Selic continuou subindo até alcançar 13,75% ao ano e, por isso, quem tinha uma exposição ao CDI começou a pagar muito. Repare que nessa época em que a Selic chegou ao seu máximo, o fundo estava alocado praticamente 50-50 IPCA-CDI. E como que está a carteira hoje do AFH11? No último relatório gerencial, a gente pode perceber que ele tem 58,98% da carteira indexada ao IPCA e 40,87% indexada ao CDI. Ou seja, a gestão tem diminuído a exposição em CDI, principalmente se a gente comparar com o ano passado, novembro de 2022 para agora, novembro de 2023, e ao mesmo tempo ele ainda tem comprado o CDI com duration mais curto, ou seja, vencimento mais curto, para surfar as últimas taxas altas do CDI, já que a Selic vem sendo cortada reunião do Copom após reunião do Copom. Repare que no relatório de agosto de 2023 ele trouxe o que a gestão vem fazendo.
A equipe de gestão seguirá alocando os recursos da última oferta em novas vendas em operações CDI+, com duration curta e ou mecanismos de aceleração de amortização, bem como operações em IPCA+, com spread de crédito mais elevado do que o histórico para devedores de bom perfil de crédito. Ou seja, CDI com duration curta e IPCA high grade. Por falar em taxas, o fundo hoje tem uma taxa média de IPCA mais 7,92, o que dá ao fundo um perfil mais high grade, e CDI mais 4,36%. Aqui a taxa no CDI é mais puxada, tá? É mais high yield. A terceira vantagem do fundo AFHI11 é a gestão 100% alinhada aos cotistas. Uma das provas que o fundo realmente é alinhado aos cotistas é o que eu mostrei aí para vocês. Ele sempre fala o que ele está fazendo na carteira do fundo, o que ele está comprando, qual a visão da gestão, como eles vão se posicionar dali em diante. Isso é muito bom. Relatório gerencial também é muito informativo e transparente. Ponto para gestão. Outra coisa é que desde o início do fundo em 2021, a gestão deixou claro que não vai fazer emissão abaixo do VP. E eles vêm sucessivamente realmente cumprindo essa promessa. A gente sabe que emissão abaixo do VP, principalmente em fundo de papel, destrói o valor para o cotista. O terceiro ponto que mostra que a gestão é 100% alinhada aos seus cotistas é de que nas 5 emissões de cotas do fundo, IPO e 4 emissões secundárias, a gestora pagou 4 das 5 emissões, ou seja, oferta gratuita para os cotistas. Uma observação importante é que a gestão deixa claro que isso não é uma promessa de que sempre vai acontecer, mas eles têm feito isso sistematicamente. A taxa da emissão sai do bolso do gestor. O quarto fator que mostra que o fundo realmente tem a gestão alinhada aos seus cotistas é que o gestor já falou em entrevistas que não gosta de ficar fazendo essas movimentações de alocação em fundos imobiliários porque sabe que seus cotistas não gostam disso. Em tempos de tanto conflito de interesse, de vários fundos fazendo emissões que não visam o retorno do cotista, isso é uma vantagem absurda. A quarta vantagem do AFHI11, na minha opinião, é que ele tem uma carteira em que o risco-retorno é muito adequado. A gente viu que o fundo tem pago 1% ao mês de dividend yield, mas ele é um fundo que tem um perfil mais high grade. 65,56% da carteira dele é high grade e 34,44% high yield. E por tipo de risco, a gente vê que a carteira dele é 53,91% pulverizada. Isso traz uma tranquilidade, uma segurança maior, já que mitiga mais os riscos do fundo. Mas nem tudo são flores. Esse fundo tem também riscos. O primeiro risco é o curto histórico. Ele é de abril de 2021, então ele tem aí menos de 3 anos, mas vem fazendo um trabalho impecável. O segundo risco, que na minha opinião é o maior ponto de atenção do AFHI11, é a concentração nos CRIs da OBA. De acordo com o último relatório gerencial, 15% do PL do fundo está no OBA. Ou seja, se acontece um problema com essa empresa, o fundo vai ter problemas. Mas eles já deixaram claro que acompanham de perto e que as garantias são muito boas. De qualquer maneira, é um risco sim de concentração. E aí, vale a pena investir no AFHI11? Lembrando que isso não é recomendação, é um estudo de caso. Na minha opinião, essas vantagens do fundo, principalmente a gestão estar alinhada 100% com seus cotistas, tornam o AFHI11 uma excelente opção de investimento e um dos melhores fundos de papel da Bolsa. Logicamente, tem que pagar barato por ele, o que é difícil, a cota geralmente é bem estável, tá? E com certeza não pode se expor demais, né? Ter no máximo uns 5% nele, já que ele tem um curto histórico e tem essa concentração no OBA. Agora eu quero saber de você, você é cotista do AFHI11, gosta do fundo ou não, prefere ficar de fora? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.